E sucesso pra mim não tem nada a ver com o que acontece no mundo. O sucesso pra mim é a paz. O mundo É o interior. mundo interior. Com certeza, Sucesso eu também. Quem é a pessoa que olha pra você no espelho? E é bem aí que o sucesso começa e onde ele termina. Nós vemos muitos homens que têm muito sucesso público, mas nenhum sucesso pessoal. E há um tempo atrás isso não costumava ser um problema. Mas agora o verdadeiro sucesso começa com quem tá te olhando no espelho. I think you gotta have a dream. The School of Greatness. Yeah. Please welcome Lewis Howes. Eu tô curioso porque parece que é uma luta entre tantos homens de estarem numa relação. Pois é, quer dizer, isso realmente é o... Especialmente hoje. Totalmente. Hoje em dia, é como você disse, tudo se torna mais difícil por causa da popularidade das redes sociais. E eu, sinceramente, acho que foi isso que ajudou a amplificar o desafio. O desafio sempre esteve presente, mas acho que com as redes sociais realmente foi levado para um outro nível. Para qualquer homem. Então, eu escrevi o livro para ajudar a articular e espero responder algumas dessas perguntas. Porque eu acredito que só é realmente difícil para um homem estar confortável com uma única mulher. Para mim, se resume ao que o livro trata, que é o amor. E eu acredito que o amor é altruísta, o amor é sacrificial, e não apenas o amor a si mesmo, é o amor à nossa mulher, o amor à nossa família, ao nosso chamado, ao nosso destino. Então, como homens, nunca somos realmente ensinados a alimentar ou cultivar o amor. O que nos ensinam a alimentar ou cultivar? Luxúria. Sexo. Então, pra mim, as duas coisas em guerra dentro do homem são o amor e a luxúria. E eu defino a luxúria como um impulso egoísta para realização pessoal, profissional, financeira ou sexual a qualquer custo, mesmo que isso seja algo prejudicial. A gente vive em uma cultura que quase se alimenta da luxúria dos homens. E também nos encoraja como homens a nos alimentar disso. Então, o que fica aparecendo? Com a mídia promovendo mulheres seminuas em todos os lugares. Todos os lugares. Sexo em todos os lugares. E tudo bem, os garotos são garotos, não é isso? Isso é o que você devia fazer. Você devia namorar uma, nem esquenta com uma, você devia namorar várias. É isso que ensinam enquanto estamos crescendo. Que quanto mais, melhor. Assim, no sentido de namoro, o que acontece é que o nosso apetite cresce para um lugar onde não estamos alimentando o amor. E sim a luxúria. E o que é a luxúria? A luxúria é egoísta. Ela quer o que quer, na hora que quer e como quer. Então, como homens, especialmente como homens solteiros, quando se está numa situação em que isso é alimentado, é isso que vai prevalecer. E assim, quando se trata de um mundo onde as coisas não estão todas nos seus termos, isso parece quase uma experiência alienígena, porque você cultivou um apetite onde quanto mais mulheres, melhor. E adivinha só, se essa mulher não se adequa ao que eu quero, eu simplesmente me livro dela. Eu passo para a próxima. Então, às vezes, o que acontece é que, conscientemente ou subconscientemente, nós homens permitimos que essa luxúria corra e potencialmente arruine nossa vida. E assim, quando um homem decide, sabe de uma coisa? Eu quero me casar, eu quero ter algo sério, eu quero me comprometer. Dizer isso não é uma varinha mágica. Então, se não tiver nenhuma disciplina na sua vida cotidiana, sem disciplina na vida sexual, você teve tantas mulheres quanto podia aguentar, terá tido o máximo de mulheres que poderia ter. Então, quando conhecer aquela que realmente captura seu coração, ela se apaixona pelo amor interior. Mas a verdade é que antes dela, e às vezes até mesmo com ela, você não teve disciplina como homem. E quando você diz sim, nada mágico acontece do outro lado. Então, se você tem apetite e não tem disciplina, o casamento não dá disciplina automaticamente. Então, por que se torna difícil para os homens simplesmente se comprometerem? Porque eles nunca tiveram essa experiência. E eu acredito que se namorarmos melhor, casaremos melhor. Se nos casarmos melhor, temos uma família melhor, e então melhores pais, então uma melhor comunidade, tudo se resume ao namoro. E se não há disciplina, como homens, estamos nos preparando para um enorme desafio. Não quer dizer que não possamos ser bem-sucedidos, podemos. Mas às vezes, como homens, pensamos, por que uma não é suficiente? Porque fomos condicionados a querer mais. E às vezes a ideia de uma só parece estranha. Desliga o microfone. Terminamos aqui. Então, como é que você sabe a maneira certa de namorar alguém? Deixa eu perguntar primeiro. Quando você tá numa relação e diz, sabe o que? Eu vou ser disciplinado, vou trabalhar duro nisso. Mesmo quando você sabe que não é a pessoa certa, você dedica tempo, 6 meses, 1 ano pra fazer o seu melhor. Mas por alguma razão, você sabe que no fundo essa pessoa não é a única. Você dá adeus à sua relação e a próxima se aproxima. E aí, vamos lá, qual é a próxima? Tem muitas opções lá fora e como você sabe que essa é a opção correta? Bem, essa é uma boa pergunta. Eu acho algumas coisas. Nessa situação, uma premissa do livro no que se refere ao amor é que realmente temos que começar a dizer a verdade.
E muitas vezes, especialmente no sentido de um relacionamento, isso é algo que fazemos pouco. Você esconde a verdade. Você esconde. Você não quer ferir Não ninguém. quer ferir alguém, você pode ter sentimentos ou pensamentos, coisas, e também, às vezes, em um relacionamento, medo. Se eu disser a verdade pra ela, não significa que a verdade tenha que ser que você não está interessado. Pode ser que você quer ela ou algo que você pensou. E a pergunta, às vezes, é onde o medo começa? É no julgamento. Se eu disser a verdade pra essa pessoa, ela vai me julgar? Vai gostar de mim? Ainda vai me amar? Ela ainda vai estar lá pra mim? E assim, muitas vezes, quer você seja mulher ou homem em um relacionamento, você traz esse medo pra dentro. E o resultado é que, às vezes, esse medo funciona contra a verdade. Assim, muitas vezes em um relacionamento, você é mais sincero com as pessoas de fora do que com a pessoa do relacionamento. Dizer a outras pessoas tudo que tá Tudo! rolando. E você não está pois é. falando com seu parceiro. E é por isso que homens e mulheres têm que começar a se comunicar uns com os outros ao invés de externamente. E é por isso que eu escrevi esse livro, para ajudar a promover mais verdade. O que você mencionou. Se está numa situação com alguém que não tem certeza ser adequado, aqui está a melhor maneira para começar a identificar se está operando na luxúria ou no amor. É a paz. Nossa paz. Sente paz É interior, isso mesmo. né? A nossa paz é o melhor parâmetro. É a nossa bússola. É o que nos diz se estamos indo na direção certa. Se estamos indo com a pessoa certa na direção certa. Ou quer saber, eu estou indo na direção certa, mas essa pessoa não deveria estar comigo aqui. É realmente uma questão de paz. E todos têm a oportunidade de definir o que isso significa para eles, mas para mim é uma ótima maneira de identificar se a pessoa com quem eu estou lidando é a pessoa certa. Então digamos que você não tem paz. A verdade é que eu preciso dizer a essa pessoa o mais rápido possível. Olha, eis o que eu estou passando. Aqui está um motivo. Especialmente como homem. Em breve, não espere Não 6 espere. meses. Por quê? Porque olha o que acontece. Como homem, no momento em que você começa a saber, não é isso, não é ela, não é isso, olha o que acontece. Quanto mais você não contar a verdade sobre como você se sente, ela vai chorar agora, ela também vai chorar depois, e quando ela chorar mais tarde, você terá infligido mais dor. Eu acredito que existem 2 tipos de homens, os que causam a dor e os que curam a dor. Uau. E essa verdade, por mais difícil que ela seja, e por mais que ela não queira ouvi-la, é melhor ela ouvi-la cedo, antes que ela possa ter mais investimento emocional, do que ouvi-la mais tarde, e você já sabia 6 meses que não queria mais. É. Parte de dizer a verdade é dizer, olha, eu te amo, quando eu amo alguém, eu coloco as necessidades dessa pessoa acima das minhas. Estou pensando nos pensamentos de outra pessoa antes dos meus, o bem-estar de outra pessoa. Então, no sentido do namoro, como homem, você pensa, ei, eu preciso que você saiba como realmente estou me sentindo. Para que possamos ter uma conversa honesta, eu não quero me sentir assim, não sei por que eu tô me sentindo assim, mas não sei se essa relação tá funcionando, entende? E faça o seu melhor para articular isso. É melhor colocar tudo em cima da mesa. Depois, sei lá, 6 meses, 7 meses depois, alguma coisa acontece. Eu já tive nessa situação quando eu tava solteiro, você espera alguma coisa acontecer pra poder usar isso como desculpa. Sim, claro Pra que dizer, sim, olha, é. foi por causa daquilo. E não foi por causa daquilo. Porque se houvesse realmente amor e compromisso a longo prazo, você poderia superar aquilo, né? É. Mas muitas vezes eu sinto que como homens nos agarramos ao que pensamos. As mulheres fazem isso também, porque tem medo. Por isso, eu penso que quando você está nessa ideia de como você namora e ama, como você domina isso, não quer dizer que não possa encontrar a pessoa certa. Tudo isso é uma viagem. Então, o amor, quando você está tentando encontrar compatibilidade, todos nós encontramos essa jornada, mas é namorar com mais intenção. Namorar com mais intenção. Então, como é que é isso? É o seguinte. E mais uma vez, isso é o que eu acredito que nos ajudará como homens no sentido do namoro. Pense além do sexo. Pense além do sexo. E como você ensina homens a fazerem isso quando eles foram Bom, olha o que condicionados você a faz. isso? Porque, novamente, ao invés de olhar aquela mulher como um objeto pro seu prazer, olhe pra ela como um indivíduo. Olhe pra ela como a irmã de alguém, a mãe de alguém, a filha de alguém, a amiga de alguém. Humanize-a na sua mente. Isso não quer dizer, olha, se você optar por não esperar até o casamento pra fazer sexo, isso aí é problema seu. Mas, muitas vezes, os homens veem as mulheres como um objeto sexual e não como um indivíduo. E o resultado é que quando uma mulher, na maioria das vezes, diz, ei, quer saber, eu não quero fazer sexo, ou eu quero esperar, sei lá, muitos homens dizem, beleza, vamos pra próxima. Se uma mulher não quer fazer sexo com você ou compartilhar seu corpo porque ela não confia em você, ela não te conhece, ela não te ama, isso é um sinal de uma grande mulher, não uma mulher a se descartar. Uau. Então, como homem, quando você é solteiro e está descartando mulheres porque elas não querem compartilhar seu corpo, isso é um sinal de alerta pra mim. Ei, Sobre exatamente, você como o que homem, tá né? acontecendo, irmão? Me diz por quê você tá nesse caminho de realização pessoal, luxúria e egoísmo.
que tá descartando mulheres que potencialmente poderiam ajudar a fazer uma diferença positiva na sua vida. Uau. Então, pra qualquer homem, é sobre, ei, deixe-me olhar um pouquinho no espelho e simplesmente parar. Por quê? Porque olha o que tá acontecendo no mundo. Há tantas notícias sobre os desafios que os homens estão enfrentando. E por que tantos homens enfrentam todos esses desafios? Porque eu acredito que a maioria dos homens se entregou à luxúria. Eles se entregam a essa realização egoísta de que querem o que querem, quando querem, como querem, e o resultado é que eles se tornam a soma total do que essa luxúria os torna. Assim como o homem, nenhum homem pode fechar os olhos para o que acontece com os homens do mundo. Então permita que o que estamos vendo no mundo seja um motivador para cada homem individualmente. Quem eu quero ser? Eu estou vivendo inadvertidamente de uma maneira que possa encontrar o mesmo destino de alguns dos homens que eu estou vendo no mundo, né? Porque não é só apontar o dedo e falar, olha, eu nunca faria isso aqui é errado. Espera um pouquinho. No momento em que nós homens falamos nunca, Você poderia. acerte o relógio, certo? Porque todos nós temos a mesma luta. Todos nós lutamos entre o amor e a luxúria. E a questão é obter o controle, a disciplina, a maestria, na medida em que eu não acredito que poderíamos erradicar. Eu não acredito nisso. E essa é uma verdade que a maioria das mulheres não quer ouvir. Mas eu acredito que essa é a verdade. A luxúria está em cada homem. Não importa quem seja, não importa. E como você não é importa o quão fiel, ela está lá. espiritual. Não é nenhum reflexo da mulher na vida dele mesmo, mas como homens, quando aprendemos a ter controle sobre ela, quando aprendemos a colocar o amor no controle da luxúria, é quando nos posicionamos para não permitir que essa luxúria nos destrua. Algumas coisas que eu quero perguntar a Sim. você. Você é um homem de sucesso em Hollywood e tá casado há quanto tempo? Quase 7 anos. 7 anos. Duas partes da pergunta. A primeira é: se você conhece algum homem de sucesso em Hollywood que não seja casado e que ele tem muitas companheiras, você vê eles tendo sucesso na sua carreira, mas também tendo a paz interior que você havia falado? Eu não vejo muitos homens de sucesso que vivam de acordo com o que você falou agora e que tenham a paz. Podem ter diversão, Sim, eles se as divertem, eles têm a meninas. posição, Pois tudo isso. Mas eu não diria que os homens que se encaixam nessa descrição, que eu tive conhecimento, têm essa paz. Onde há apenas uma sensação de, certo, sabe de uma coisa? Eu sou legal, eu sou competente, eu tô aqui, é isso que é. Muitas vezes, e eu acredito que um homem é realmente honesto consigo mesmo, eu não acredito que quanto mais mulheres você tem, mais paz você tem. Na Certo, verdade, eu acho mais que isso caos, é o né? caos. Pensa nisso, é como um homem, no fim da vida, quando você pensa quanto tempo você gastou com mulheres, perseguindo mulheres, gastando dinheiro com mulheres, fazendo tudo isso, você deve se perguntar, o que temos que mostrar pra isso? Então, pra mim, antes de me casar, eu tinha feito a mesma pergunta, o que tenho que mostrar por tudo isso? E não foi como quando eu e Megan começamos a namorar, que eu estava de repente pronto pra casar, eu não estava. Mas o que eu fiz foi, um amigo meu me encorajou, não tenha medo. Não deixe o seu medo estragar tudo. Com medo de quê? De compromisso, casamento, mas você tudo tava isso, namorando outras garotas, desconhecido, né? Sabe? Tava se divertindo, É isso, mas eu tava namorando com intenção. Eu tava namorando dizendo, ei, aqui é onde eu estou na minha vida, aqui é o que eu estou procurando fazer, pra que não houvesse falta de clareza com ninguém que Entendo. estava namorando comigo onde eu estava. E eu falo sobre isso no livro e é super importante. Vou falar sobre o lado masculino e o lado feminino. Para os homens, é muito importante porque o que acontece é que a luxúria nos torna manipuladores em um só O que isso sentido. significa? O que significa? Significa que você está namorando várias mulheres. Essas mulheres não sabem realmente que existem tantas outras. E elas não sabem que você não é tão sério quanto parece estar com elas. Porque a intenção é apenas o desejo sexual. O desejo sexual, o companheirismo naquele momento, qualquer que seja o seu prazer naquele Não é momento, pra não há longo longo prazo. E ao mesmo tempo, não há nenhuma consideração por seus sentimentos reais. É do tipo, essa mulher é quem eu posso namorar na terça, essa aqui outra na quinta e a outra no sábado à noite. E nenhuma delas sabe que a outra existe. Então, isso é o que eu quero dizer sobre namorar sem intenção. Quando você namora com intenção, está dizendo a todos, escute, é isso que eu estou fazendo e é aqui que eu estou. Muito importante. Como homem, eu encorajo qualquer homem solteiro. Eu digo, se realmente quer ter sucesso na vida, e sucesso pra mim não tem nada a ver com o que acontece no mundo. O sucesso pra mim é a paz. O mundo É o interior. mundo interior. Com certeza, Sucesso eu também. Quem é a pessoa que olha pra você no espelho? E é bem aí que o sucesso começa e onde ele termina. Nós vemos muitos homens que têm muito sucesso público, mas nenhum sucesso pessoal. E há um tempo atrás isso não costumava ser um problema. Mas agora o verdadeiro sucesso começa com quem tá te olhando no espelho. Então eu perguntaria a qualquer homem, se você está namorando várias mulheres ao mesmo tempo, por quê? Por quê? Se pergunte isso, por quê?
E o que você está ganhando de valoroso com isso? Você se vê com esse apetite insaciável que ninguém jamais poderá saciar? E como resultado, não há paz no seu espírito. Super importante. A segunda parte disso é que se você se encontra dizendo, aí, quer saber? Eu quero ter mais disciplina, mas ainda quero explorar. Beleza, explore com intenção. Deixe as mulheres saberem quais são suas intenções, para que elas, como adultas, possam tomar a decisão se querem se envolver com você. Isso, pra mim, é o que parece ser a verdadeira honestidade e transparência. Agora, para uma mulher, se você está namorando um homem, você tem que sair da área cinza. Tem que sair da área cinza. Tão O que rápido é quanto isso? possível, né? É isso. A área cinza é a área onde você é o mais responsável. Porque em um relacionamento, quem tem conhecimento, tem mais poder. E muitas vezes os homens têm mais poder porque eles sabem o que estão levando a sério e o que não, e as mulheres que estão lidando com ele não sabem. Essa é uma área cinzenta. Ele pode te mandar mensagem, pode te chamar o tempo todo, pode te apresentar aos pais dele, mas ele nunca disse que estavam juntos. Certo? Ou ele está pensando em compromisso. Exato. E É. assim, para uma mulher nessa situação, ela está na área cinza. E eu encorajo elas no livro, você tem que sair da área cinza. Tem que fazer perguntas diretas, claras, e esperar respostas diretas e claras. O homem com quem você está lidando tem que ter a sensação de, você está saindo com mais alguém? Estamos comprometidos? Somos exclusivos? Quais seus planos? Onde estamos indo? Não tenha medo de fazer as perguntas. Porque muitas vezes as mulheres vêm até mim perguntando conselhos. Elas têm medo. E se eu fizer as perguntas e eles forem embora? Bom, eles iam embora Isso de é qualquer bom, jeito. É ótimo, com certeza. A questão era, eu já namorei muitas mulheres no passado que elas eram quase tão honestas no início que eu fiquei tipo, oh meu Deus, você tá me afastando porque eu penso, não é aqui onde eu estou na minha vida, você tá falando de crianças nos 5 minutos, eu tô tipo, eu quero me Sim, divertir sim. agora. Mas depois muitas mulheres que são tão honestas que você pensa, uau, tô realmente interessado em você. É como se fosse uma honestidade boa. Sim. E eu vou continuar explorando porque eu tô Aham. muito interessado e quero aprender mais sobre Sim. isso. Claro, E sim. eu acho Não, que quanto mais sincera a pessoa for no início, talvez você não tenha que dizer, ok, eu quero ter 5 filhos, mas eu vou ser honesto como eu puder no início, pra poder dar chance a outra pessoa pra saber exatamente onde isso vai dar. Ah, sim, você tem uma noção melhor do que é. E eu também encorajo as mulheres, eu digo, escute, tenha um período de observação no namoro. O que é Quer isso? dizer, não se apresse quando estiver namorando alguém, dizendo a esse homem em particular todas as coisas que você deseja, Você nem sabe se vai gostar dessa pessoa. E às vezes é exatamente como você disse naquele primeiro encontro, estão dizendo, olha, é isso que eu quero fazer. Não. Calma, Observe. Veja se esse homem é mesmo digno de saber o que você pensa. Veja se esse homem é digno até mesmo de conhecer seus planos e como você se vê no futuro. Como você vai saber se ele é digno de Você saber? vai passar tempo com ele, vai avaliar, vai ver quem ele é. E é por isso, escute, eu sei que nesse mundo moderno, o que eu estou me preparando para dizer é incomum, mas eu não me importo. Eu vou Vamos dizer. ouvir, né? É por isso, é por isso que é tão importante. Eu diria nesse livro, eu acho que é importante esperar até o casamento pro sexo, mas a maioria não faz isso. Eu falo no livro, pelo menos espere ter um relacionamento de confiança e comprometendo-se em relação antes do sexo. Por quê? Porque quando você faz sexo com alguém e você não conhece, não confia neles, torna-se difícil saber realmente quem são e quais suas intenções. Tão importante. Então, como mulher, eu falo que assim, cara, se eu fosse uma mulher e estivesse namorando, você não vai receber nada de mim. Por quê? Porque eu não te conheço. Eu tava no Facebook, na turnê do livro, e uma mulher me perguntou uma coisa durante as nossas sessões. Então, eu falei o seguinte pra ela. Ela tinha me feito uma pergunta sobre sexo, sabe? E eu disse, tá bom, então deixa eu só te dar uma analogia, Beleza, quantas mulheres na plateia, depois de um mês namorando, daria pro cara a senha do telefone? Seu código de acesso, Pois né? é, e a maioria deles disse, não tem como, um mês? Você tá brincando? E eu falei, eu não quero me meter na sua vida, eu não vou te julgar. Eu disse, mas nesse mesmo período de tempo, em relacionamentos anteriores, quantas de vocês, nesse mesmo período de tempo, já lhe deram seu corpo? 90%. Ou seja, então, se você não confia o suficiente pra lhe dar o código do seu telefone, por que dar seu corpo? Uau. Então, isso é quando você não dá o seu corpo para um homem, né? Ele te dá uma melhor oportunidade para observar e avaliar o que ele realmente quer. Ele está realmente interessado em quem eu sou, o que eu penso, ou ele está apenas interessado no que meu corpo pode lhe dar? É o que eu digo sobre um período de observação, para que você possa realmente ver quem é esse homem, o que ele faz e realmente para onde está indo. É. E eu acredito que as mulheres têm muito mais poder no namoro do que elas imaginam, mas muitas Muito vezes poder. elas o entregam. Demais. Elas o entregam.
Elas o entregam aos homens e ficam, ai, você é... Não. Segure esse poder. Avalie. Tome decisões. Mesmo que você queira um relacionamento muito mesmo, não permita que a sua carne e o seu desejo a deixem tão desesperada que você abaixe o seu padrão a ponto de permitir a entrada em sua vida de homens que realmente não estão qualificados para sexo. E antes da gente continuar com a entrevista, se você sente que você não tá vivendo a sua vida mais autêntica, não tá concentrado no seu propósito e não tá vivendo a vida que o seu eu do futuro vai ficar muito orgulhoso, eu escrevi um livro chamado The Greatness Mindset e eu acho que você vai amar. Com histórias poderosas, estratégias apoiadas em ciência e orientação passo a passo, The Greatness Mindset vai te ajudar a superar todos os desafios na sua vida para projetar a vida dos seus sonhos e torná-la gradualmente realidade. Não deixe de clicar no link abaixo da descrição para ter uma cópia hoje mesmo, ok? Vamos voltar pro vídeo. E se a mulher também só quiser se divertir e não tá à procura de uma relação de compromisso? Sabe de uma coisa? Olha, eu não vou julgar o que os adultos que consentem querem fazer. Se esse é o seu ponto de vista, esse é o seu ponto de vista. As coisas são o que elas são. E, em certo ponto, quando ela está fazendo a mesma coisa e quer um resultado diferente, seria necessário olhar o que ela está fazendo para obter esse resultado. Assim como qualquer homem, né? Quando o homem chega ao ponto de eu continuo fazendo a mesma coisa, obtenho um resultado diferente, talvez eu tenha que mudar. Só isso. Eu posso estar me divertindo, mas sinto sem alma por dentro, sinto que não tô tendo uma intimidade real. Exatamente. Tem uma falta de parceria, eu realmente quero isso. Totalmente. Só por diversão, né? Exatamente. Mais uma vez, eu não quero que você diga nomes nem nada, mas existe algum homem em Hollywood que você conheça que tenha sido casado por um longo tempo e que ele seja muito feliz e esteja casado há 20 anos e estão tão felizes e não sentem nenhum desejo por outras mulheres? Você sabe alguma coisa sobre isso? Tá, pera um pouquinho. Mais uma vez, eu vou dizer algo que provavelmente vai ser meio louco. A maioria das mulheres não quer ouvir, mas eu não acredito que haja nenhum homem no planeta, em um casamento, que tenha zero desejo por outra mulher. Eu não acredito nisso. Apenas se torna uma questão de administrar o seu desejo. A disciplina. Totalmente. E dizer, tem um desejo aqui, mas seja o que for, é o que é, isso vai passar, eu amo a minha esposa, eu não vou fazer isso. Mas em termos de Hollywood, eu acho que não há exceção lá, mas eu conheço homens, sim, que são casados, que são felizes. Sim, felizmente são casados, felizmente casados, amam suas esposas, amam estar casados, mesmo com todos os desafios que existem e as tentações, isso não é... Há muitos homens que eu conheço que entram na descrição, não cairiam em tentação, não importa o que desejam, porque amam muito suas esposas e amam muito a sua vida. E do seu ponto de vista, você acha que esses homens que são casados há mais de 10 anos, que têm sido fiéis e comprometidos, ou talvez que tenham tido alguns deslizes, ou o que quer que seja, mas no casamento eles são felizes, você acredita que esses homens terão mais sucesso na vida do que homens que não estão casados ou não estão comprometidos num relacionamento ou comprometidas com sua paz interior? O que é que você acha sobre esse tema? Olha o que eu acredito. Eu acho que, voltando àquela batalha entre amor e a luxúria, e o amor sendo altruísta, acredito que como homens, um dos nossos maiores desafios é não saber amar. Não saber como amar a nós mesmos, não saber como amar as mulheres que estão na nossa vida, porque não sabemos como dar ou receber amor e muitos homens sofrem com isso. E é realmente a área onde não importa o quão bem-sucedido no mundo ou publicamente um homem possa ser. Sem amor, eu sinto que esse homem é deficiente. Porque amor é o nome do jogo, amor é disso que se trata, realmente é. É disso que a vida se trata. Não tem dinheiro, não tem a ver com poder, não tem a ver com fama, não tem a ver com sucesso, tem a ver com amor. Ponto final. Porque no fim do dia, você vai passar para os seus filhos ou para a próxima geração o seu dinheiro. Você pode passar a sua influência, mas se você não passar o amor, essas crianças serão deficientes. Uau. Certo? Então essas crianças serão disfuncionais ao amor. Então, como um homem, quando eu decido que vou abrir mão do amor, eu não acredito que jamais poderei atingir meu potencial máximo como um ser humano. Então, não é sobre a instituição do casamento fazer com que o homem melhore por si só. É essa instituição que fomenta esse amor e vulnerabilidade. Porque eu acredito que a nossa vulnerabilidade nos leva à vitória e não ao contrário. E assim como homens, temos que realmente trabalhar contra a formação que recebemos, que é como se, o crescimento do amor nos torna fracos. Sabe, você é mole. Todo o pacote que somos ensinados como homens sobre o que temos que fazer e o que não, ou nos deparamos com violência, ou nos rebaixamos e tudo mais, assim a maior parte dos homens vão crescer com esse estereótipo de que cada homem é forte, todo homem tem as respostas, tem as mulheres, tem o poder. Na maioria das vezes, quando crescemos, nos dizem, pare de chorar, não seja covarde. Então isso nos quebra e nós como homens fazemos o quê? Qualquer coisa que não contribua para a nossa sobrevivência, nós reprimimos.
E talvez você queira dizer, ei, cara, eu te amo, você é meu parceiro, mas você não faz isso. Porque fomos ensinados. Ei, você não diz eu te amo, você é doido? Nós mantemos dentro, né? E então tentamos fazer tudo o que podemos para sobreviver. Então tentamos subscrever tudo no pacote, mas secretamente sabemos que há algo errado. Então, para mim, quando se tem um homem que está escolhendo não se abrir para o amor, eu argumentaria que isso está acontecendo porque ele teve uma dor profunda em sua vida, que ele ainda não está disposto a processar e enfrentar e conseguir a cura. Né? Como se fosse algo com os pais ou com o relacionamento anterior. Acho que essa é uma das grandes verdades sobre os homens. Somos mais sensíveis do que imaginam. É, E muito. muitas vezes os homens ficam com o coração partido em determinado momento e foi tão doloroso que eles nem têm vontade de voltar a fazer isso novamente. Mas eu acredito que nós estamos naturalmente predispostos a amar, mas como homens temos que trabalhar contra o condicionamento cultural e social para poder fazer isso. E eu acredito que quando fazemos isso somos mais felizes, vivemos mais, somos mais pacíficos. Então, acho que um homem certamente pode se ajustar à vida sem uma mulher, sem amor. Mas será que acho que a vida mais plena é quando encontramos a pessoa com quem podemos caminhar na vida? Eu acho. Porque eu acho que a vida é sobre o amor. É verdade, eu também. É interessante que você tenha dito isso, porque os homens podem passar por um desgosto terrível. Eu acho que eu vou generalizar, mas os homens em geral não aprenderam a lidar com suas emoções quando tem um ataque emocional extremo. Então o que acontece com a gente é como se o mundo explodisse na nossa mão. É Totalmente. bem horrível. E é horrível para as mulheres também. Pode partir o coração, pode levar 1 ou 2 anos para se recuperar, pode ser muito doloroso, mas eu sinto que, em geral, as mulheres são mais capazes de expressar seus sentimentos, suas emoções com suas amigas, familiares ou pelo menos falar sobre isso, enquanto os homens eles ficam com o coração partido e isso pode Por que não quebrar falamos fisicamente sobre a isso? gente, né? Nós mantemos dentro, nós reprimimos. É. Ah, cara, eu falo sobre isso no livro. Qualquer coisa que reprimimos, estamos dando o poder para nos destruir. Sério? E é uma das razões pelas quais escrevi esse livro. Nós temos que conversar, temos que falar, temos que nos comunicar. Eu tenho um capítulo inteiro no livro sobre criar um espaço seguro, onde nós temos pelo menos uma outra pessoa com quem podemos falar, que podemos contar o que tá pegando, para que possamos fazer sem medo de julgamento. Porque como homens, eu lembro dos meus 20 anos, eu fiquei com o coração partido. Ai, nossa senhora. É como se a vida Acabou? tivesse acabado. Esquece isso, não tem mais. Pois é. Mas aí você não quer ir pra ninguém e falar que tá confuso, porque vão te julgar e aí Engole o choro. engole né? tudo mais. Vai lá pra É fora. isso, é. Sai Ah, com tá outra tranquilo, garota, tem muito é. peixe no mar. Não, eu queria aquele peixe. E eu não consegui. Certo. E é por isso que eu falo no livro como é importante parar de reprimirmos. Porque essa repressão constrói uma pressão dentro de nós. E por que alimentamos a luxúria? Porque a luxúria é uma saída. É um alívio para a pressão que não estamos reconhecendo e o estresse que estamos realmente sentindo internamente. Então encontramos um vício. Tem todo um capítulo no livro chamado Aquele que você alimenta. Ou você alimenta o amor ou alimenta a luxúria. Uau. Os vícios alimentam a luxúria. As virtudes alimentam o amor. Então, como homens, pensem em quanto desse mundo é projetado para alimentar o vício dos Tudo. homens. Tudo, cara. Toda vez que você liga seu telefone, tudo. Meu tá diante Deus, da sua tela. meu Deus do céu, está em tudo. Em toda parte. E assim, como homens, temos que praticar a destreza, praticar o amor, onde nos tornamos mais inteligentes, passamos a perceber, entendi, esse mundo não está predisposto para que eu seja tão bem-sucedido quanto eu poderia. Então eu tenho que olhar de uma lente diferente. Então eu tenho que dizer, nossa, entendi, há armadilhas montadas todos os dias para que eu caia no vício. Todo dia, todo homem, eu não tô apontando dedos, é só abrir. Até você. Entende o que eu quero dizer? É como se, ok, se eu não quero administrar um Instagram, ele vai me administrar, certo? Então eu preciso de controle, né? Uau. Porque o vício está em toda parte e temos que tomar a decisão sobre, beleza, eu tenho que buscar consistentemente uma virtude. Então coisas como esse podcast, livros de autoajuda, leitura da palavra, ir à igreja, se você for espiritual, ouvir a música certa, colocar coisas no nosso espírito que nos recordem de quem somos, que nos recordem de para onde vamos. Porque se não nos nutrirmos e nos alimentarmos constantemente de virtude, esse vício, é sério, é como junk food, cara. É um ataque, adere ao cara, vai corpo. acabar com nossos corpos, com o espírito, vai nos levar a um lugar onde não queremos estar. Não importa o quão saudáveis possamos querer viver. Se não colocarmos comida saudável nas nossas geladeiras, se não tomarmos a decisão de comer dessa maneira, vamos comer o que estiver perto. E sempre que somos impulsivos e comemos o que estiver perto, é sempre a pior coisa. E a mesma coisa acontece na vida. Então é muito importante cultivar essa lente de identificação. Beleza, aqui está o vício, aqui está a virtude, e nos comprometermos com nós mesmos a consumir o máximo possível de virtude. Uau.
E como sua esposa te apoia a se manter virtuoso nos seus pensamentos, nas suas ações? Sabe, Crenças. cara, eu acho que o encorajamento, até mesmo o incentivo dela pra eu escrever o livro, sabe, a primeira vez que eu mostrei pra ela, ela falou, é isso que você tem que fazer. E eu li os capítulos pra ela, as passagens quando eu escrevia, e assim, ela tava completamente a bordo. E eu falava, beleza, isso é legal, isso realmente me ajudou. Porque escrever esse livro e ser honesto e transparente e vulnerável diante das pessoas que talvez eu nunca conheça e elas vão saber tudo isso sobre mim, foi difícil, mas o encorajamento dela realmente fez muito. E depois também tem aquele sistema de apoio, esse sistema de saber que não importa o que aconteça no mundo, eu tenho alguém que tá lá comigo, alguém que eu posso voltar pra casa e ela pode voltar pra casa comigo, e isso por isso é muito virtuoso. E isso realmente ajuda a estabelecer uma grande base pra me sentir confortável em fazer tudo que eu sou chamado e também pra me tornar tudo que eu quero ser. Quando a vida em casa está resolvida, realmente ajuda a sentir há uma liberdade ali. E assim, eu acho que ambos realmente tentamos dar um ao outro apoio suficiente, um ambiente onde possamos nos tornar o que somos chamados pra ser. E quando você se sente mais amado? Sabe, voltando pra aquele lance das 5 linguagens do amor, eu sou o cara da ação. Esse é o meu forte. Então eu realmente me sinto amado quando eu vejo o apoio. Sabe? E esse apoio pode ser tão simples quanto oi, meu amor, você tava no trabalho, mas eu fiz isso aqui enquanto você tava fora. Apenas pequenas coisas. Acho que é aí que eu me sinto mais amado. Eu falo, beleza, consegui. Sabe? Ela tá aqui comigo. Nós estamos nisso juntos. Eu não tô aqui fora lutando essa batalha sozinho. Ela tá lá fora lutando a sua própria batalha, mas nós estamos nela conectados. Onde eu estou me entendendo. Entendi. Ela tá fazendo e ela provavelmente vai precisar disso. Deixe-me pensar e planejar com antecedência para que ela saiba que eu sinto mesmo. É aí que eu me sinto mais amado. E quando você se sente mais ferido? Eu me sinto mais magoado quando eu me sinto sozinho. É como, do tipo, cara, eu tô fazendo isso sozinho, isso aqui é difícil. Quero dizer, sim, é uma bênção poder fazer todas as coisas que eu faço, mas, sabe, tem alguns momentos que eu sou apenas uma voz gritando no vento, sabe? E assim é quando pode ficar difícil. Realmente difícil. E eu acho que todo mundo sofre com o que podemos ver nas nossas cabeças, onde gostaríamos de estar e às vezes onde estamos, e às vezes há uma diferença entre os dois. Há coisas, sonhos, ideias, pensamentos e queremos ver manifestados em nossas vidas, e quando eles não estão manifestados, ainda estamos reconciliando o presente que temos, que não se alinha realmente com o nosso futuro. Eu mesmo, às vezes, penso, o que eu tô fazendo? Isso é loucura. Sério? Eu tô realmente... Nem o tempo todo. Eu tô no caminho certo? Será que eu tô fazendo a diferença? Isso é loucura. Eu vou virar produtor. O que quer que seja. Eu vou parar de fazer isso. Então tem esses momentos. No Instagram, Vamos nós. Não, é de verdade. É tipo, o que eu tô fazendo? Por que eu tô fazendo essas coisas? Mas depois eu volto pro lugar do tipo, beleza, eu não posso permitir que onde eu quero chegar interrompa onde eu estou. E realmente tirar um minuto e apreciar. Toda vez que eu entro nesse espaço mental de desânimo, eu tento praticar momentos de gratidão. Sabe de uma coisa? Obrigado. Sabe de uma coisa? Eu acordei hoje. Sabe de uma coisa? Obrigado, Deus. Sabe de uma coisa? Obrigado pela oportunidade. Eu só agradeço, tanto faz. Apenas praticar esses rápidos momentos de gratidão me ajuda a me concentrar, porque às vezes, quando eu não estou nisso, é quando eu me sinto mais sozinho. Certo. Então, você tá casado há 7 anos. Juntos há 8... Isso. Um pouco mais de 9 anos, 8, 9 anos. Tem sempre aquele povo que diz, caramba, esses casais online são perfeitos, eles sempre têm vídeos perfeitos, são sempre incríveis juntos, nunca tem nenhum desafio. Como uma pessoa que não tá numa relação ou passou por um divórcio ruim, pra eles é tipo, eles odeiam ver gente perfeita online, então Sim. assim, como eles podem ser perfeitos? Eles têm que ter defeitos. Sim. Você pode compartilhar, talvez, o maior defeito que você enfrenta na sua jornada de casamento, Claro. com a sua esposa? Eu acho que... Pode ser pessoal ou como casal. Claro. Eu acho que o maior desafio de ser casado é você levar essas duas entidades individuais. Pessoas diferentes. Pessoas diferentes, pensamentos diferentes, expectativas diferentes, experiências diferentes, realidades diferentes. E você está constantemente tentando fundir os dois em um só. E essa é uma das experiências mais difíceis da vida. Ponto final. Mesmo em física, quando dois átomos se juntam, tem fusão, tem tensão, tem calor, tem fricção.
Tem pressão, tem conflito. E é a mesma coisa quando duas pessoas estão se unindo. Então, no casamento, é a mesma coisa daquela negociação consistente de como, ok, meus pensamentos versus seus pensamentos versus nossos pensamentos. E o que é bom pra gente, o que é bom pro casamento, o que é bom pra mim, o que é bom pra ela. Então tem esse diálogo e esse debate consistente que dança em torno da tentativa de encontrar um ponto ideal. E eu acho que essa é uma das belezas do casamento. Constantemente nos desafiando a ser melhor do que nós mesmos e a expandir isso. Então o casamento é realmente uma questão de compromisso. E como podemos encontrar um ponto em comum aqui? E onde fica tudo isso? E também, como um homem que lidera o amor, um dos desafios, às vezes, é liderar no amor. É como, cara, eu quero dizer isso, mas é melhor não dizer. Tá bem, como que eu vou chamar atenção pra mim no amor? E isso é muito difícil. Então eu diria que uma das coisas mais difíceis no casamento é apenas a coexistência, sabe? E Vivendo viver juntos, E também encontrar esse ponto em comum das coisas que ela quer fazer, as coisas que eu quero fazer e o que nos comprometemos a fazer juntos. E não há um livro de regras sobre como fazer isso, mas é aí que eu acho que entra o amor. E assim, mesmo quando as pessoas nas redes sociais ficam tipo, cara, eu acho que o que você está vendo é, mesmo no meio dos desafios, você está vendo a realidade do que realmente está lá. Que é, olha, essas duas pessoas realmente se amam. Mesmo que você esteja passando por adversidades, desafios. Totalmente. Eu acho que o que você vê, ou qualquer um de nós vê nas redes sociais em algum momento, eu acho que o que tá passando realmente é a verdade. A verdade que fala que esse amor tá lá. Mas mesmo no meio desse amor, nós ainda cultivamos, ainda coexistimos e negociamos o que é certo, o que não é certo. E isso rola o tempo todo. Sério? O tempo todo, acredite. Mas porque eu amo, porque eu sei que ela me ama e eu amo ela, estamos apaixonados, é o que nos permite que o ambiente ainda funcione através de tantas coisas diferentes. Em qualquer dia, entende? E o que você acredita que pode melhorar pra chegar no seu próximo nível individualmente, pra que o seu casamento prospere ainda mais a partir disso? O que eu acho que eu poderia melhorar, acho que é a área onde todos os homens lutam, é a comunicação. Sério? Você é um comunicador, um palestrante, Mas você tem que trabalhar executivo nisso, de cara. filmes, autor, escritor, um pastor, você é um comunicador. Sim. Então, se tem luta pra você, como é que funciona pra gente mortais aqui do lado de fora? Como é que fica pra gente, cara? Caramba. É muito difícil. Mas tem uma diferença entre se comunicar publicamente e depois se comunicar pessoalmente, sabe? Então a comunicação pública, na verdade, é mais fácil. É fácil escrever os livros, falar no sim. palco, Não me entenda mal. Ainda existem dificuldades. Mas em termos de comunicação interpessoal, essa é uma área onde eu ainda tenho muito a melhorar. Uau. Com certeza, com certeza. E o que eu lhe direi é que escrever esse livro tem realmente me ajudado muito. Me ajudou tremendamente a trabalhar nisso e a não ter medo de ser honesto, não ter medo de falar minha verdade e não ter medo de dizer o que eu tô pensando. E fazer isso com amor tem sido muito catártico e muito liberador pra mim, porque como eu tava dizendo quando sentamos da primeira vez, me surpreende muito como operamos pouco realmente a verdade. Uau. Eu fico de boca aberta com a pouca comunicação real que existe num relacionamento, mesmo num casamento. Ou pra você mesmo. Ou assim mesmo. Porque muitas vezes sentimos as coisas, mas reprimimos. Não quero pensar isso sobre mim, não vou pensar isso. Bem, adivinhe, qualquer pensamento reprimido não vai embora. A única maneira de fazer um pensamento reprimido desaparecer é reconhecer ele. Ei, quer saber? Eu tô sentindo isso, eu não quero sentir, mas tá aqui. Então agora que eu reconheço, eu tenho uma pergunta. O que eu vou fazer a respeito? Mas se eu não reconhecer que ele tá lá, adivinha, só vai ficar pior, só vai ficar maior. Então, o que eu tenho aprendido é que quanto mais me comunico, quanto mais eu sou honesto e quanto mais eu sou verdadeiro, quanto mais trabalho nessas coisas, melhor eu me torno como pessoa. E eu acho que isso também se presta ao casamento quando ele se torna uma coisa saudável. Você acredita que pode se comunicar até demais num casamento? Eu vou responder dessa forma. Sem dúvida, sim. Então, quando eu tô fazendo um filme, meu novo filme se chama Breakthrough. É uma história verdadeira de uma mãe que reza para que seu filho volte à vida após a morte num lago congelado. A Chrissy Metz, do This Is Us, estrela como a mãe. E eu faço um monte de histórias verdadeiras. Uma das últimas foi Miracles Do Happen, com a Jennifer Garner. E assim, sempre que eu estou desenvolvendo uma história verdadeira, eu me sento com a pessoa real ou com a família em que o filme se baseia, eu digo a mesma coisa. Eu olho pra eles e eu digo, olha, eu tô entusiasmado pra contar seu filme, eu tô entusiasmado pra trazê-lo ao mundo, mas eu digo, eu quero ser realmente claro. Há uma diferença entre a verdade e os fatos.
Eu digo, os fatos são para o documentário, a verdade é para o filme. Então, eu vou ajudar a desenvolver um roteiro e produzir um filme que vai contar a verdade da história. Mas, se você quiser que todos os fatos sejam contados, aí você tem que escrever um livro ou fazer um documentário. Porque o filme é para tentar articular a verdade. Então, quando se trata de comunicação, acho importante articular a verdade. Mas, às vezes, quando se está ditando todos os fatos, pode parecer comunicação excessiva. As pessoas querem saber a essência do que você está sentindo, mas não é como, certo, eu acordei às 5 e depois eu fiz isso e dadadá. Calma aí, não precisa disso, é muita informação. Só diga a verdade. A verdade é, sabe o quê? Eu tô muito feliz nesse momento. E a razão pela qual eu tô feliz é que eu tive um grande dia. Ou sabe uma coisa? Eu tô muito triste agora. E a razão pela qual eu tô triste é que eu tive um dia ruim. E essa é a verdade. A comunicação em excesso pode estar em dizer muitos fatos. E é assim que eu articulo isso. Eu acho que qualquer um quer saber a verdade. Mas nem todos querem ter todos esses detalhes dos fatos. Você tem compartilhado muito mais verdade nisso. Isso parece muito mais com sua esposa. E recentemente, no último ano, esse livro tem trabalhado muito nisso. Existe alguma verdade que você ainda não tenha compartilhado pessoalmente, ou para sua esposa, pro mundo, pros seus irmãos? Sim, claro, eu acho que isso... Ou que precisa partilhar mais? Sim, eu acho que essa é uma questão que tá evoluindo, sabe? Mas eu acho que sempre tem verdades em nós que não estamos sempre cientes, até que certas circunstâncias surjam e você pense, ei, pera um minuto. Eu não sabia que eu tava aí. Eu não sabia que eu tinha aquele sentimento aqui. Então, nesse momento, eu me sinto bastante resolvido em torno da minha verdade, mas eu não deixo que isso produza uma arrogância que diga, ah, sim, eu sou o dono da minha verdade, eu tô bem. Não. Algo poderia acontecer logo após dessa entrevista e eu perceber, caramba, alguma verdade em mim que eu nem sabia. Eu não fazia ideia. Então, eu tenho que ser honesto. Nossa, eu não sabia que aquele sentimento tava aqui. Então, eu digo com asterisco que nesse momento eu sou o dono da minha verdade. Mas tenho que estar em contato e sensível a cada momento. Porque eu penso com tanta frequência, especialmente como homem aos olhos do público, há uma tendência a querer retratar tudo sob controle ou retratar que temos tudo planejado. E esse é um dos motivos pelos quais escrevi o livro, para dissipar isso. Eu não planejei nada. Eu trabalho nisso todos os dias, eu luto entre o amor e a luxúria, e eu faço o meu melhor para me tornar o homem que eu realmente quero ser e liderar no amor. E isso às vezes é uma luta, às vezes é um desafio, mas eu tô comprometido com o trabalho porque o trabalho é gratificante. Mas eu queria nesse livro realmente fechar a distância entre o personagem e a pessoa. Muitas vezes, quando estamos tentando retratar essa imagem, ela se torna exaustiva, porque a pessoa não é realmente quem é o personagem. Então, esse livro foi como preencher uma lacuna. Então, esse aqui sou eu como pessoa, esse aqui sou eu como personagem, e aqui tá a realidade. Para que não haja nenhuma distância entre os dois, tanto quanto é humanamente possível. E como parte dessa jornada, acho que todos nós temos que estar abertos a... Tem certas coisas que já passamos na vida. Tem certas coisas que ainda estão enterradas em nosso subconsciente e das quais nem temos consciência. A dor, a trauma, a tragédia, e todos nós passamos e compartilhamos algumas coisas, embalamos algumas coisas e fazemos o melhor para operar a consciência que temos. Mas a qualquer momento, algo pode nos desencadear e a gente ficar pensando, ei, eu não sabia que eu ainda estava brigando com aquela dor da minha mãe, ou do meu pai, ou o que quer que seja. Então, é uma longa resposta para a pergunta, mas, mais uma vez, eu digo com um asterisco que eu me sinto bem com a verdade que eu tenho agora, mas eu sou sensível o suficiente para saber que há outras coisas em mim e que apenas com o tempo eu vou descobrir as áreas que ainda tenho que trabalhar. Você mencionou traumas, e qual foi o maior trauma que você teve na sua vida que você levou mais tempo para curar, mas também definiu a pessoa quem você é hoje? De maneira positiva também, ao mesmo tempo. Claro. Como se tivesse levado a ser o homem que você é de maneira positiva, mas também o tenha levado a uma escuridão, demorando pra curar. Claro. Eu diria que a perda do meu pai. Porque foi... Você era muito novo quando aconteceu, 9 anos. né? Cara, foi a coisa mais... Foi só traumático. Eu lembro da minha mãe me levando junto com os meus irmãos pro necrotério. E meu pai tava lá. Você ouviu no... Ela nos pediu pra dar um beijo de despedida. Para com isso. Sério? Meu Cara, Deus. Foi pesado. Com 9 anos? Eu tinha 9 anos de idade, meu irmão mais velho tinha 12, e o meu irmão mais novo tinha 6. E ela falou, vai dar um beijo de despedida. E eu nunca vou esquecer de beijar a testa dele, e era frio. Meu Cara, Deus. Você não sabe o que é frio.
Você não sabe o que é frio até ter experimentado o que é isso com alguém que já faleceu. E isso não foi aquele momento em si que foi traumático, foi a constatação de que ele tinha morrido. Ele não vai voltar. Isso não é como, talvez as coisas deem uma volta por cima. Não, acabou. Então, faça suas pazes, entenda isso, porque você não vai mudar isso. Então, esse trauma, pra mim, eu acho que ele me impulsionou, sabe? Ele me impulsionou de diferentes formas, positivas, negativas. Eu acho que no lado negativo, acho que o que eu sempre fiz foi... É como se eu sempre me colocasse num caminho onde eu tenho que provar algo. Sabe, eu tenho que provar algo, tenho que mostrar que eu não sou ele. Mas ele era um grande homem. Tinha seus defeitos. Ele era alcoólatra. Até falo sobre isso no livro, que na minha adolescência eu descobri que ele tinha um caso com a minha mãe e todas essas coisas. Mas ele era grande, mas tinha falhas. E eu acho que por isso eu sou levado a provar que eu não sou ele. Sabe? Também sou levado a provar algo como, tá bem, eu vou fazer algo com a minha vida. E às vezes quando isso se torna uma motivação, você opera na luxúria. Porque, sabe, a luxúria não é só sexo ou mulheres. A luxúria pode ser poder, pode ser fama, pode ser sucesso. E assim, às vezes eu me vi sendo conduzido por essas coisas a provar a mim mesmo pra uma pessoa imaginária. E a quem eu tenho que provar a mim mesmo? A quem? Uma pessoa que olha pra mim no espelho, pra Deus? Eu não tenho que provar nada pra ninguém. Mas eu acho que perder o meu pai e esse trauma, de repente, colocou, mesmo na minha adolescência, me colocou como um rebelde ao contrário. Eu não tava me rebelando de uma maneira em que eu estava bebendo nas festas, eu tava me rebelando através das conquistas e tentando encontrar meu valor nas realizações. E o que eu descobri é que a qualquer momento, como um homem ou mulher, quando temos um buraco interno, uma dor, um trauma, e estamos tentando encontrar algo externo para curar, não funciona. Porque o que é interno tem que ser curado de dentro para fora. Então, sempre que eu tenho essa dor interna, eu tô tentando encontrar meu valor, como que eu faço, o que eu faço, e tento encontrar para ganhar dinheiro e todas as conquistas, isso não satisfaz. Porque há algo no interior que ainda diz, você não é bom o suficiente. Então, como se cura internamente? Sendo honesto e aceitando. Quer saber? Eu não me sinto bem o suficiente. Por que eu não me sinto bem o suficiente? De onde vem isso? E por que eu não me sinto bem o suficiente? Quais são as coisas negativas que isso me leva a fazer? E assim que você estiver ciente, e até pra mim, dizendo, muito bem, tá, de onde vem isso? Meu Deus, isso vem da morte do meu pai, certo? Então, beleza, tudo bem. Como que eu posso começar a processar isso e me curar a partir disso? E assim, algumas das coisas positivas passam por aí, através de, beleza, digamos que eu não me sinto sempre bem o suficiente, mas eu tô fazendo coisas que realmente contribuem pro sentimento e não o curam. Então, eu tô aceitando o sentimento. Então, eu posso dizer, tá bem, quais são os fatos baseados em sentimentos? Porque, às vezes, os meus sentimentos, eles são completamente não baseados, certo? Então, meus fatos me dizem, bem, você é bom o suficiente, Deus o criou bom o suficiente, você é exatamente o que precisa ser, quando precisa ser e onde precisa estar. E, às vezes, é apenas repetir isso e possuir isso no momento que ajuda a começar a sentir isso. E me ajuda a começar a dizer, certo, você tá certo, isso é legal. E mesmo agora, a gente tava falando antes das câmeras começarem a gravar, eu tava na Bay Area no final de semana e a mensagem que eu ensinei, eu tava falando em passar do desânimo à determinação. Porque muitas vezes as coisas não acontecem e ficamos desanimados. Então, eu tava encorajando as pessoas a serem determinadas. Não fique em um período de desânimo. O que quer que seja que você queria, reconheça que não aconteceu. Não tem problema ficar chateado com isso, mas use esse sentimento como combustível para fazer o que quer, para fazer o que você é chamado. E eu tava falando desse livro, sobre ele não ter entrado na lista best-seller do New York Times, e eu tava tipo, nossa, cara, meu Deus, eu tava desanimado. Eu tava desanimado, então eu tive que perguntar pra mim mesmo, por quê? Por que você tá tão desanimado? E uma boa parte era sobre encontrar o meu valor. Bom, eu sou um dos autores mais vendidos do New York Times. Exatamente. O que há de mais prestigioso para um autor hoje? Né? Então eu fui desafiado novamente, essa ferida, voltando à ferida, tentando fazer versus ser. E eu falo disso no livro, como os homens têm que aprender a ser e não fazer. Precisamos encontrar nosso valor no que somos e não no que fazemos. Então eu fui desafiado. Eu fiquei desanimado, eu não cheguei à lista. Mesmo tendo, sabe, todas as vendas, todas as mídias e esse tipo de coisa, não entrou na lista, então eu fiquei desanimado. Então eu tinha uma decisão para tomar. Eu estarei determinado a fazer apenas o que me chamam para fazer e não me preocupar com toda a lista, mas me concentrar na pessoa. E literalmente o que começou a acontecer foi quando eu passei do desânimo à determinação e não mais colocando meu valor naquela lista, que quer dizer, o que importa de verdade?
No final das contas, o conteúdo, a mensagem, tá tocando as pessoas? Quando eu comecei a mudar o meu foco, eu comecei a perceber, nossa, cara, a gente tá bem. As pessoas se aproximavam de mim e falavam, nossa, eu peguei o seu livro, meu Deus. Como os homens que vinham até mim e diziam, você tá mudando o jeito que eu penso sobre a minha vida. As mulheres vinham até mim e diziam, eu tô recebendo muitas informações. Eu ia caminhar no aeroporto e as pessoas diziam, eu tenho o seu livro. Houve uma vez, cara, em Chicago, eu tava sentado e uma das aeromoças, uma das assistentes de bordo, ela voltou e ela disse, ei, cara, eu tenho o seu livro. Você pode assinar pra mim? Isso é legal. Então, o que ele fez foi apenas reforçar. Deixa eu parar de tentar fazer pra provar o meu valor. Deixa eu só possuir o que eu sou, compartilhar o que eu sei e encontrar o valor dentro disso. E é assim que eu trabalho constantemente pra ainda curar a ferida e o trauma de perder o meu pai. Porque eu ainda me desviei pra querer fazer versus ser. E onde acha que estaria se ele ainda estivesse vivo? Cara, essa é uma boa pergunta, eu não tenho ideia. Sabe, às vezes eu penso sobre isso. Acho que eu estaria onde eu estou agora. Eu poderia estar mais inteiro. Sabe o que eu quero dizer? Eu poderia estar mais inteiro porque ter essa figura paterna e ter esse apoio é tudo. Sabe o que eu quero dizer? Sabe, não ter um pai é uma ferida bem profunda e eu acho que alguém que perdeu o pai jamais supera isso. Por qualquer razão que seja que você não tenha um pai na sua vida. Se ele simplesmente não tá por perto, faleceu, foi embora, qualquer que seja a razão. Por isso eu acho que se ele estivesse aqui, acho que eu estaria onde eu estou, como eu disse, eu estaria mais inteiro e seria fantástico compartilhar as experiências com ele. Certo. Sabe? Você não se sente inteiro nesse momento? Não, eu não sinto tão completo como eu penso que Sério? sentiria se eu tivesse... Não. Porque não tem ninguém acima de mim que eu possa olhar, sabe, que seja um homem e de quem eu vim, que possa me dizer quem eu sou. Entende o que eu quero dizer? Então sim, minha mãe, minha avó, quando ela era viva, minhas tias, minha família, eles fizeram um ótimo trabalho. Mas não existe experiência que possa substituir sentar do lado de alguém que é de fato seu pai. Ou se você é uma mulher, que seja de fato sua mãe. Ou mesmo se você é uma mulher, que seja seu pai. Se você perdeu um pai, cara, não há nada que possa substituir isso. E como um jovem tentando descobrir a sua masculinidade no mundo, e fazer isso sem seu pai é uma proposta muito desafiadora, sabe? O que eu penso que pra mim não significa que eu não pratique a plenitude. Não significa que eu não pratique a cura. Significa apenas que eu reconheço que ainda há uma quebra em mim em relação a perdê-lo. Uau. E o que as mulheres devem saber sobre namorar um cara que perdeu o pai? Eu diria que uma mulher que está namorando um homem que perdeu seu pai, eu falo sobre isso no livro, que é importante saber ir por baixo da superfície. E olha o que eu quero dizer com isso. Se você tá lidando com um homem nessa situação, ou com alguns homens que não estão nessa situação, vá além do... Como você tá indo? Estou bem. Porque muitas vezes, quando você tem uma ferida, o que você tenta fazer é escondê-la. Eu não quero que a pessoa com quem eu estou saiba que eu tô em tanta dor quanto eu tô. Então eu quero apresentar uma imagem de que eu tenho tudo tranquilo, eu tô bem, eu sou legal, eu tô calmo, eu tô recolhido, eu tô bem sucedido, nada me afeta. Só que não é verdade. Então eu encorajaria aquela mulher a ir além de como você está indo. Estou bem. Não. Pergunte àquele homem, o que está te preocupando agora? Com o que você tá ansioso? Do que você tem medo nesse momento? Quais são as coisas que talvez estejam deixando um pouco inseguro nesse momento? Quando você começa a fazer essas perguntas, aí dá pra chegar até o coração do assunto. E aí, o que começa a acontecer é que o homem começa a se sentir mais ligado a você do que a qualquer outra mulher. Porque elas não fazem essas perguntas. Elas não vão além da superfície. Ele tá bom? Que ótimo. Então o que a gente vai fazer? Qual o nosso encontro de hoje à noite? Sim, ótimo. Podemos ir ao encontro, mas eu quero saber como você realmente tá. O que tá rolando aí dentro? Acho que isso é real e essas são algumas das dicas que as mulheres podem usar, especialmente com alguém que perdeu seu pai ou que o pai foi pra longe. E eu diria que essas são dicas boas em geral. Em geral, são ótimas, isso pode ser qualquer um, sabe? Eu quero fazer mais algumas perguntas. Se você pudesse fazer uma coisa em seu casamento ou numa relação pra continuar a crescer, quais seriam as poucas coisas que dá pra fazer todos os dias que não seriam negociáveis pra ti? Eu sei que eu faço essas coisas, é melhor, às vezes até esqueço, ou talvez você faça todo dia, mas são as coisas que você pensa que as pessoas fizessem todos os dias numa relação de ambos os lados iria prosperar. A partir do processo de cultivo. Sim, eu acho que, sabe, antes de tudo,
sabe, começar o dia com amor. E o que realmente tudo isso significa? Como, digamos que vocês estão só saindo, não estão morando juntos. Comunicar o seu amor e a sua apreciação a essa pessoa quando acorda. Oi, amor, só quero que você saiba que eu tô pensando em você e quero que tenha um dia incrível. Só Algo simples, né? Só algo simples. Onde você se comunica como, ei, aqui vai um pensamento pro dia, sabe? Aqui tá uma informação que eu acabei de ler, uma escritura. Algo onde você tá comunicando o seu desejo pelo bem-estar dela. Isso, nossa senhora. Poderoso. Sim, muito. Porque é como se fosse, cara, eu posso fazer isso, sabe? Eles me apoiam, Ele né? me apoia. Ele me apoia. Ele tá pensando em mim de uma forma que vai além de qualquer coisa que qualquer um já tenha feito. Então, só coisinhas bem pequenas. Pela manhã. Comece o seu dia deixando essa pessoa saber o quanto você a ama e a aprecia. Eu gosto disso. Digamos que você é casado ou tá morando com alguém. Você faz da mesma forma. Não Sim. é como, beleza, deixa eu me levantar, tô checando meu Facebook e agora eu tô correndo pra chegar ao trabalho. Cara, espera. Espera um pouquinho. Conecte-se a eles. Ei, a gente acordou. É bom ver você. Sabe? Tudo bem? Eu te amo. Alguma coisa que eu preciso fazer hoje? Beleza, legal, tudo bem. Só esse pouquinho de consideração dá o tom pro dia todo. Porque, às vezes, em um casamento ou em um relacionamento, as coisas ficam tão ocupadas que a outra pessoa, não importa o apoio que possa ter, pode começar a sentir que não é uma prioridade. E que não importam tanto. E isso acontece dos dois lados. E então aquelas pequenas coisas comunicam, não, eu tô pensando em você, cara. Eu me preocupo com você. Você é importante pra mim. E fazer isso em níveis, eu acho incrível. E também acho... É mais do que, sabe, fazer o check-in do dia. Às vezes, e essa é a minha experiência, as pessoas já vieram me pedir ajuda nessa área, e o que realmente interessa às pessoas é o que o parceiro pode lhes proporcionar. O que podem obter Sim. de uma relação, como podem se Sim. sentir melhor. Nem sempre interessados em conhecer o que o parceiro faz e o que está acontecendo. Eu acho que o sucesso está no oposto e todos têm uma filosofia diferente sobre isso. Mas eu acho que é preciso ter consciência do que está rolando na profissão da pessoa, o que está acontecendo na sua vida, para que você possa fazer perguntas. Ei, você teve aquele encontro com o Bob hoje, né? Como é que foi? Sabe? Não só, você tá em casa agora, né? Vamos comer. O que a gente vai fazer? Não. Porque o que acontece quando você começa a ter vidas separadas, todos nós temos vidas separadas, é importante manter a individualidade mesmo no sentido coletivo. Mas, quando você começa a ter vidas separadas e o seu parceiro não tem ideia do que realmente está acontecendo, é quando o seu relacionamento tá quase ali à beira de alguém querer sair. Então tem um capítulo inteiro no livro sobre como passar segurança pro outro, como reivindicar seu território. Vocês têm que se conectar para que durante o dia não tenha problema em dizer como é que foi a reunião. Ou então, sabe, meu amor, eu sei que você estava indo pra loja, como é que foi? Foi tudo bem? Então assim, os dois sentem que estão investindo no que cada pessoa faz. Essas são pequenas dicas e ferramentas, são pequenas coisas. É como se alguém me dissesse, bom, eu não sou capitão de um navio, eu não sei nada sobre isso mesmo, mas se alguém me dissesse que, sabe, se um navio tá a 1 centímetro de distância de onde ele tem que estar, no momento em que ele chega onde deveria estar, fica muito distante. Todo relacionamento que acaba não funcionando, todo casamento que acaba desmoronando, eu creio que começa com 1 centímetro. É a única coisa que não se olha todos os dias, mas que com o tempo se torna tão grande que você não consegue preencher a lacuna. Então é por isso que eu encorajaria qualquer pessoa que esteja em um relacionamento, casamento, basta praticar as pequenas coisas simples que dizem a pessoa, eu te ouço, eu vejo você, eu te amo, eu sou pra você. Se você Uau. fizer isso, todo o resto tá cuidado. E quanto a uma mulher que namora um homem que sabe que ele pode ser um grande homem num relacionamento, mas que talvez viva com medo, ela não tá compartilhando totalmente a verdade, tá fazendo coisas desordenadamente, Claro. tá um pouco Sim. confuso, agindo como um garoto, Sim. ainda não virou um homem completo, né? Sim. Tipo, esse cara tem um grande potencial, ele Sim. pode ser um incrível parceiro, pode ser um pai amoroso, um homem próspero na sociedade. Há algo que ela possa fazer pra chamar esse homem pra fora mesmo, ou é uma decisão que o cara tem que tomar, que ele tem que se libertar e acordar pra vida? Beleza, isso é bom. Eu falo disso no livro. Então, eu uso uma anedota pra articular a resposta dessa pergunta, que é assim. Havia um grande pregador, um velho pregador, que dizia que em cada homem há um rei tolo. E Terry Crews falou sobre isso no meu show, droga.
Vá, pode falar. Não, sim, mas você eu vai gosto contar a disso. história melhor. Bem, é uma anedota rápida, eu não sei o quanto que ele contou. Mas esse pregador, ele disse que a sua esposa, sempre que ele agia como um tolo, ela falava com o rei. E ele disse que isso ajudava a deixar de lado suas bobagens. Uau. Porque Ela ela falaria, falaria com ele. o rei dentro dele. Ela tiraria o rei de dentro dele. Então, no meu livro eu falo do amor que representa o mestre. Então, em cada homem há esse mestre. E, no sentido do namoro, se uma mulher tá namorando um homem e ela sabe que ali há um grande potencial ou poder, eu acho que é importante ajudar a cultivar esse poder, esse amor nele e chamar esse mestre para ajudar a afirmar a bondade que há dentro dele. No entanto, eis o que é mais importante. A resposta à sua pergunta é que ambos, se esse homem não tá aberto a fazer o seu trabalho, não há nada que essa mulher possa fazer. Uma mulher não pode fazer o trabalho de um homem por ele. Como homem, eu tenho que me comprometer a fazer meu trabalho. E quando eu tenho uma mulher em minha vida que eu envolvo no processo, então eu permito que ela até mesmo fale com o meu mestre para trazê-lo para fora. Para trazer o amor para fora. Mas alguns homens estão dizendo, ei, eu não quero me tornar melhor. Eu não quero. Então pode chamar o mestre o quanto quiser que ele não vem. Né? Não tá pronto. Eu não tô pronto. Então, nessa situação, olha o que é importante. E essa é uma das questões pelas quais eu queria escrever o livro, para que as mulheres tivessem informações e retomassem o poder no relacionamento. E esse livro aqui vai te dar dicas e ferramentas para saber com que tipo de homem tá lidando. Quando você tá lidando com um homem que não quer fazer o seu trabalho, não quer liderar ou operar no amor e nem mesmo está aberto ao que você tá tentando fazer por ele, a melhor coisa que você pode fazer é ir embora. Por quê? Porque a dor da sua ausência, falando com a solteira agora, a dor da sua ausência é às vezes a única coisa que pode mudá-lo. É E às verdade. vezes, quando você é um homem e a mulher está com você, caminhando com você, às vezes os homens tomam isso como certo, só a presença como certo. Com certeza. Então, eu sei que é difícil, mas às vezes você tem que dizer, sabe de uma coisa? Eu tô fora. Eu te amo demais pra ficar. E se você optar por mudar, talvez eu ainda esteja por perto. Mas eu não posso mais aceitar viver a vida menos do que eu sei que eu realmente tô qualificado pra viver. E isso é levar as mulheres a serem chamadas ao seu próprio valor Isso aí. e a aceitação de estarem isso sozinhas, aí. potencialmente. Sim. E estar bem sozinhas e não ter aquele parceiro ou aquela pessoa do seu Isso, lado, porque né? olha o que é a realidade pra mim. É como, não acredito que você tenha que escolher entre amar e ser respeitada. E tantas vezes eu penso que a cultura quer que as mulheres sintam que precisam tomar decisões, tipo, bem, pelo menos eu tenho um homem na minha vida. Não, eu não sou respeitada como eu gostaria, não sou valorizada como eu gostaria, mas ainda tenho essa companhia. Mas qual o valor dessa companhia? Se você como mulher não pode ser você mesma, se não pode ser 100% quem você realmente é, vale a pena? Eu prefiro que você esteja sozinha e solteira e completa, do que estar numa situação em que você nunca sinta que pode fazer tudo o que deseja só porque quer essa companhia. E eu acredito que se você estiver completa e estiver solteira, então você vai encontrar a pessoa que vai acontecer. Apenas dê um tempo. E não rebaixe os seus padrões, apenas para ter companhia. Porque normalmente as pessoas para quem você rebaixa os seus padrões não vão valorizá-la dessa maneira. Mas a pessoa que tem que trabalhar e pela qual você pode manter os seus padrões elevados, eles dizem, nossa, cara, eu valorizo isso. Eu a valorizo. Como homem, eu tive que me aproximar dela. Sabe? Pros homens, isso importa. E em comparação, algumas vezes, quando você está namorando e sabe que a mulher está meio comprometida, não é a melhor situação. Isso é poderoso, você vai ter que voltar em breve para falar mais sobre relações, porque eu tô só Eu começando nisso. E essa é uma pergunta chamada As Três Verdades. Eu acho que é a pergunta que eu fiz da última vez também que veio meu Deus. aqui. Vamos ver se mudou. Então imagine que você conseguiu tudo o que quis. Sim. Nos próximos 100, 200 anos, você fica aqui pelo máximo de tempo que puder, mas um dia você vai ter que dizer adeus e tudo bem, tá na hora de deixar meu corpo físico. Beleza. E você criou todos os livros, filmes, você fez tudo que pôde imaginar, Sim. todos os sonhos foram reais. A mais bela família, o casamento, tudo, mas por alguma razão você vai ter que levar tudo com você para esse outro lugar. Então sua mensagem já não tá mais no mundo físico, mas Sim. você pode escrever no pedaço de papel 3 coisas que sabe que são verdade sobre a experiência da sua vida. 3 lições que você sabe que são verdadeiras que gostaria de transmiti-las ao mundo. E isso é tudo que o mundo teria para se lembrar de você, exceto pela memória que eles têm de você também. Então, 3 coisas que você sabe que são verdades e que você deixaria de legado para o mundo. Quais seriam as suas 3 verdades? Mano, beleza. Eu diria que o amor vai, o amor funciona e o amor vence. É isso que eu diria. O amor sempre encontra um caminho. O amor funciona absolutamente. E no final das contas, o amor vencerá. Uau!
Ponto final. Poderoso. É. Muito poderoso. Valeu. A gente pode comprar seu livro agora online, Em todos nas os livrarias, lugares, certifique-se de ter ele. A verdade sobre os homens, o que homens e mulheres precisam saber, vai ser realmente poderoso pra vocês. Recomendo vocês fazerem isso se você é solteiro, casado, tá numa relação, Amém. leia com seu parceiro, sua parceira. Compre pra todo mundo, as mulheres vão amar mais do que os homens, mas compre para alguns amigos também. Certifique-se de compartilhar esse episódio, deixe o Levon saber o que é que você mais gostou dessa entrevista, compartilha com todo mundo. Antes de fazer a pergunta final, gostaria de te agradecer, Devon, porque você faz o seu trabalho constantemente. Adoro que você tenha dito a sua verdade, mas você continua a ser humilde. Você tem um asterisco de quer saber, talvez tenha mais coisa que eu descubra mais tarde, na próxima semana, um ano. Sim. Para que você continue a fazer o trabalho, para que você continue sendo honesto na sua relação, de não ser perfeito nas redes sociais o tempo todo e Pois é. Sim. tem desafios constantes, né? Aham. Mas você criou um espaço seguro para essa relação. Reconheço você por produzir constantemente seu trabalho, sendo que você está na indústria e que as pessoas podem se envolver com coisas erradas e você continua criando um trabalho significativo, seus filmes em torno de ideias que inspiram o mundo a ser um lugar melhor. Valeu. E pra mim você tá vivendo essa verdade no trabalho que você faz, no homem que você é, então eu te reconheço, irmão. Muito obrigado mesmo. Te agradeço muito. Claro, caramba. cara, claro, é. E minha pergunta final é: qual a sua definição de grandeza? Qual a minha definição de grandeza? Meu Deus, tenha piedade. Ai, cara, Eu realmente acho que a grandeza se encontra principalmente na humildade. Eu acho que as pessoas mais grandiosas que eu conheço são as mais humildes. Elas não são as mais fortes, elas não são as mais ricas, elas não são as mais dominantes, elas são as mais humildes. E essa humildade, quando eu estou perto deles, é como, nossa, cara, você é grande. Porque você não tem que ser humilde. Mas quando eu tô realmente na presença da grandeza, eu tô na presença da humildade com certeza. É assim que eu defino. Devon, amigo, Valeu, muito cara. obrigado. Agradeço demais. É isso aí, valeu. Acho que entendo as pessoas, acho que tenho muita empatia, mas também não tenho medo do desconforto. Então, acho que há muito puxa e empurra, e acho que isso é verdade para todos nós. Não gosto de ser definida.